Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa sempre é a nossa torcida. Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe, e estamos juntos aqui trabalhando a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. Aquela segurança de voo efetiva que busca diminuir o número de acidentes. Não aquela segurança de voo de salinha, aquela segurança de voo protocolar, que busca atingir metas independente se os acidentes estão aumentando ou não. Não, nosso trabalho aqui é focado na redução de acidentes, tá certo? Então, nós estamos desenvolvendo aqui no canal do professor Nilson Luiz, no YouTube, a série de vídeos Tratamento Térmico. E hoje nós vamos dar continuidade à série Tratamento Térmico de Metais, não é isso? Hoje nós vamos falar, em particular, do aquecimento de metais, não é isso? Nós vamos falar do aquecimento de metais. Mas antes de falar do aquecimento de metais, aí dentro da série de tratamento térmico de metais, eu preciso voltar a conversar com você sobre o canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Você já fez a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Ora, eu não acredito que você não fez sua inscrição ainda. Faça a sua inscrição. Ah, Nilson, eu já fiz a inscrição. Legal, mas você está divulgando? Você está copiando o link do canal do professor Nilson Luiz e divulgando nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, né, Facebook, enfim, você está mandando mensagem para os colegas no direct, né? Você está falando com as pessoas no X sobre o canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Nós dependemos da sua divulgação, né, para que esse trabalho alcance mais pessoas e assim a gente consiga trabalhar de forma que o acidente aeronáutico que está para acontecer se afaste, não é isso? E você que acompanha o professor Nilson Luiz, mas ainda não conhece o canal do YouTube, você talvez esteja acompanhando através do Instagram, através do Twitter, que agora se chama X, através do LinkedIn, através do Getter ou ainda do TikTok. O que a gente pede que você faça nessas plataformas aí? Você dê seu like, seu gostei, seu joinha nessa plataforma, né? Mas não deixe de conhecer lá no YouTube. Vai lá no YouTube, barra de pesquisa do YouTube, professor Nilson Luiz, você vai encontrar o professor lá, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o like, né? Vai se inscrever, vai fazer o like, vai fazer o quê? Acionar as notificações para você ser avisado a cada vez que o professor Nilson Luiz colocar mais um assunto na internet para você. Não é isso? Então, na nossa série Tratamento Térmico de Metais, hoje nós vamos falar especificamente do aquecimento de metais, né? O aquecimento de metais faz parte dos princípios do tratamento térmico, né? Que foi onde nós paramos no vídeo anterior, né? Nós falamos que os princípios de tratamento térmico são aquecimento de metais, resfriamento de metais, vapores emitidos durante o resfriamento e tendência de empenamento durante o resfriamento, tá certo? Então, inicialmente, falando do aquecimento de metais, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. O tratamento térmico é composto por processos de aquecimento e resfriamento do metal, sem alterar o seu estado físico, tá certo? O objetivo do aquecimento é transformar a perlita, que é uma substância mecânica do carbono de ferro que existe em condição microscópica, em austenita. Então, logo, o metal atinge a temperatura crítica. Então, como é que é essa questão de aquecimento, né? Você tem lá, no gráfico, um aquecimento do metal, um tempo que ele permanece numa temperatura que a gente chama de temperatura crítica, que é o tal do soaking time, o tempo que a temperatura é controlada ali para ficar naquele valor, e depois você tem o resfriamento. Então, o objetivo do aquecimento é transformar a perlita, que é uma mistura mecânica de carbono de ferro, que existe em condição microscópica, em austenita. Então, logo, o metal atinge a sua temperatura crítica. E o que é a temperatura crítica, né? Também chamada de ponto crítico inicial, temperatura de recristalização ou ainda temperatura de rearranjamento. Que temperatura é essa? É a temperatura pela qual começa a ocorrer o rearranjamento cristalino da estrutura interna do metal. E falamos aqui de soaking time, né? O que é soaking time, né? É o tempo necessário de permanência da temperatura de rearranjamento, é aquela parte que fica reta lá no gráfico, né? Para quê?
para alcançar os objetivos projetados para o processo de tratamento térmico aplicado. E shocking time médio? Cada liga metálica possui suas características próprias. Todavia, como regra geral, tem-se de 30 minutos a 1 hora como um período adequado de permanência na temperatura crítica, shocking time médio. A gente fala temperatura crítica, né, meus amigos? Mas, na verdade, se você for olhar, esse nosso vídeo aqui é muito superficial, né? Se você for olhar mesmo dos conteúdos lá em engenharia metalúrgica, você vai ver que a temperatura crítica, na verdade, é uma faixa, né? Não um valor fixo. A gente está assumindo aqui um valor fixo, né? O nosso conteúdo aqui de tratamento térmico ainda é superficial, né? Mas, na verdade, é uma faixa, onde você tem uma temperatura mínima e uma temperatura máxima. O shocking time, a rigor, ele não é uma reta. Ele fica oscilando dentro dessa faixa de shocking time inicial e shocking time final, né? E ali no meio tem o shocking time médio. Tá claro? Então, hoje nós falamos do aquecimento, né? Que é o primeiro princípio do tratamento térmico de metais que nós vimos. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo quantas vezes você quiser, né? Nós vamos falar aqui de aquecimento de metais, no próximo vídeo vamos falar de resfriamento de metais, na sequência, vapores emitidos durante o resfriamento, e, por final, nos princípios de tratamento térmico, nós vamos citar as tendências de empenamento durante o resfriamento. Então, nós falamos aqui de temperatura crítica, de shocking time e de shocking time médio. Tá claro? Você que acompanha o professor Nilson Luiz no YouTube, no Instagram, que agora se chama X, no Twitter, que agora se chama X, no LinkedIn, no Getter ou aí no TikTok, né? Eu convido que você deixe o like no vídeo sempre, é isso? Deixe o like no vídeo sempre, para a gente poder promover melhor os vídeos, o canal do professor Nilson Luiz na plataforma aí da internet, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, por favor, volte o vídeo. E se a dúvida persiste, entre em contato com o professor Nilson Luiz através dos comentários. Deixe lá suas críticas, suas sugestões. Eu preciso saber de que maneira você recebe o nosso trabalho. Tá certo? Bons estudos. Fique com Deus e continue contando comigo. Não esquece o like aí. Até logo!